Mais uma sexta-feira chegou, mais uma edição do Voz da Mulher e a gente segue aí falando sobre o transtorno do espectro autista. E hoje o nosso papo é no campo jurídico. Como será que funciona o acesso às terapias especializadas para os autistas no Brasil? Todo plano de saúde aceita? Essas e outras dúvidas, quem vai tirar pra gente é o advogado Pedro Henrique Reis. Ao lado dele, como sempre, a gente recebe também a deputada estadual, delegada Sheila. Bom dia para vocês. Bom dia, Tamara, é um prazer. Bom dia, Sheila. Bom dia, Pedro. Bom dia. Obrigada, tá? Por ter aceito o convite para participar com a gente. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alô. Pedro, eu já começo perguntando para você. Hoje a terapia para autista está disponível em todas as redes, tanto pública quanto privada? Tanto o SUS quanto a rede privada tem a obrigatoriedade de fornecer o tratamento, né? O que é mais difícil, às vezes, é obter o tratamento necessário. A gente costuma dizer que cada autista é muito individual, né? Cada tratamento vai ter um tipo de efeito para cada paciente. Então, às vezes, o SUS, a gente sabe de todas as dificuldades, não consegue o tratamento mais eficaz e nos planos de saúde a realidade também não é diferente. É também difícil a obtenção do tratamento necessário, o tratamento que o médico indica. E Pedro, como que é o procedimento para acionar o direito à terapia? No caso do SUS, Tamara, é um pouco mais complicado. A gente acaba dependendo de uma compreensão um pouco maior do médico que atua na rede pública para prescrever um determinado tratamento. É muito normal que ocorra um encaminhamento simples, né? E geralmente a criança vai para as APAES, né? Ou dependendo da região, às vezes nem uma APAE tem, né? Então o médico ele precisa sempre dar um laudo muito bem fundamentado e muito direcionado daquilo que a criança precisa. E chega na secretaria municipal ou estadual de saúde, é verificado qual que é o tipo de estabelecimento que pode existir para atender aquela específica demanda, né? E se não houver o tratamento disponível na rede pública, infelizmente o caminho é sempre a judicialização, né? Seria minha próxima pergunta. Como que é ir entrar na justiça para ter direito à terapia? No caso do SUS, volto a dizer, o imbróglio acaba começando no laudo médico. É muito difícil a gente ter um médico da rede pública com a cabeça bem aberta, Sheila deve saber disso bem, e entendendo as individualidades daquele paciente, a necessidade que ele tenha um tratamento que às vezes o SUS não fornece. E não é porque o SUS não tem uma APAE com todo o preparo necessário que ele não tem o direito, muito pelo contrário. As deficiências do sistema público não podem resultar na restrição de um direito daquele paciente, né? No plano de saúde, a gente costuma ter mais abrangência de assistência, né? Os planos, hoje em dia eu falo que agora está mudando muito. Antigamente os planos encaminhavam as crianças autistas para diversas clínicas que eram credenciadas ou não, mas parceiras de um determinado tratamento. ABA, terapia ocupacional, hoje integração sensorial está muito em voga, né? Então encaminhavam. Só que isso acabou gerando um afluxo de receita muito grande dos planos de saúde. Eles viram a receita sendo drenada para esses estabelecimentos e agora eles estão numa nova etapa. Eles estão querendo construir os centros próprios de terapia e aglutinar todo mundo ali. Mas está sendo bom para a criança? O paciente está desenvolvendo? Essas são as dúvidas de hoje. O tratamento tem sido bom? Eu falo que antigamente, doutora Sheila, a gente precisava, por exemplo, de ABA. Até uns 4 anos atrás a gente precisava de ABA, o plano simplesmente falava não. Fala, não forneça esse tratamento porque ele não está no rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS. Ok, o trabalho do advogado era simples. Era pegar uma negativa e judicializar. E aí a gente ia para o judiciário falando, olha, esse rol é exemplificativo, ele não é exaustivo, não é um teto de cobertura e o plano tem que oferecer. Era simples. Hoje a gente vive a era dos tratamentos precários, né? Os planos de saúde, ao tentarem arvorar para si a realização de um tratamento que é muito complexo, só citando aqui o caso do ABA e das integrações sensoriais, ele acaba executando um tratamento que é ineficiente para o paciente. Essa é a grande dificuldade. Então, hoje, o que a gente leva para a justiça a título de plano de saúde não é uma negativa, é um tratamento precário. Isso muda completamente a forma de litigância, a forma de se postular no Poder Judiciário. Hoje, lá no seu escritório, você como advogado, o que você percebe? Os planos de saúde e o SUS, eles têm tido a cobertura ou as pessoas ainda precisam entrar na justiça com mais frequência? O SUS acaba que a realidade é a mesma. Tem Juiz de Fora, que é uma cidade de porte bem grande, para obter esses tratamentos um pouco mais elaborados, acaba sendo necessário sim a intervenção jurisdicional, não tem jeito. A gente não consegue só fazendo os requerimentos. No plano de saúde, eu vejo que alguns planos já têm se organizado para ter seus centros próprios de terapia.
E o que eu sempre falo para os clientes, para os pais de autistas, para os familiares, é que a ideia da Lei 9656, que é a lei que regula os planos de saúde no Brasil, sempre foi de que, primeiro, tenta-se realizar o tratamento na rede própria do plano ou na rede credenciada. Só não conseguindo é que a gente pode sair da rede credenciada. Os planos que hoje se organizam para ter rede própria, para ter estabelecimento próprio, eles tentam fornecer o tratamento. A questão é que a médio e longo prazo, o que a gente tem observado, pelo menos no contexto de Juiz de Fora, é que esses tratamentos eles ainda são precários. Essa é uma iniciativa ainda incipiente. Não estou dizendo que vai ser insuficiente o tratamento para sempre, mas no momento tem sido. Essa é a nossa maior dificuldade, sem sombra de dúvidas, hoje. Sheila, agora para você. Nos casos que o SUS ou o plano de saúde se recusa a pagar a terapia, a Assembleia pode fazer algum tipo de fiscalização e encaminhamento para o Ministério Público? Sim, fiscalizar, inclusive, é a nossa obrigação, né? As funções principais e mais importantes de um deputado estadual é fiscalizar e legislar. Então, em relação à fiscalização, a gente tem hoje uma frente parlamentar, né, em defesa do autismo lá na Assembleia, é uma frente muito atuante, tem feito esse trabalho de fiscalização e temos muitas leis também aprovadas, e uma super importante foi aprovada recentemente, é a Lei 2218, né, na verdade, de 2023, que essa lei faz? Ela cria o Sistema Estadual de Atendimento Integrado para a pessoa que é diagnosticada com espectro autista. Do autismo. Então, que seria esse atendimento integrado, né? É justamente o que o Dr. Pedro falou, né? Ela fala que garantir e promover o atendimento a necessidades específicas desse público, né? Visando desenvolvimento pessoal, a inclusão social, a cidadania e o apoio às suas famílias, que é super importante também. Porque muitas vezes a família, em momentos assim, às vezes de não aceitação do diagnóstico, ou de não compreender, porque não é fácil para a gente compreender, tanto que recentemente, né, que foi descoberta essa questão do espectro, que cada pessoa tem a sua individualidade, que esse tratamento, para ser eficaz, ele precisa ser individualizado. Então, a gente traz essa lei para que ela traga essas políticas públicas de atendimento integrado. Só que é aquilo, né, Tamara? A gente aprova a lei, mas a gente precisa fiscalizar e cobrar, e a população ajudar a cobrar também, para que o governo implemente essas medidas de fato, que não fiquem só no papel, né, que coloque ali recurso, orçamento para isso, porque, infelizmente, os custos são altos, mas precisa ser feito. E ainda tem o papel importante também da Justiça, tanto da Justiça quanto da Assembleia, que é o suporte para a família, que você citou, que às vezes assim, a criança precisa fazer terapia todo dia ou com uma frequência maior na semana, e assim, os pais trabalham, não tem rede de apoio. Como que funciona? Pois é, então, esse tipo por isso que é integral o tratamento. Trazer a assistência social para quem precisa, né? Às vezes a família não tem carro, precisa de passagem de ônibus para a mãe, carro da saúde, filho, carro da prefeitura. As coisas. Deixa eu ter uma parte, doutora Sheila. Esse é um problema que a gente vivencia até em plano de saúde. Claro. A ideia da lei de criar um centro integrado para fazer o tratamento todo nele pensa também na ideia da família, que às vezes não tem essa rede de apoio. Então é importante que a criança chegue para fazer o tratamento e consiga fazer o tratamento todo ali. Porque em plano de saúde, às vezes parece fácil, mas o plano quer que a criança faça fonoaudióloga em um determinado lugar. Aí vai fazer aba em outro. Aí terapia ocupacional em outro. Isso desregula a criança. A criança autista, ela precisa do hábito, ela precisa de um da rotina. Da rotina, exatamente. Inviabiliza. Inviabiliza. E inviabiliza para a própria família, que olha a realidade. Aí vai para lá, vai para cá. O custo é muito alto, né, também. Mesmo não pagando o tratamento, né, em si, que a gente sabe que o valor é muito caro, né? Sim. Se você for fazer um pagamento privado, né, assim, sem um plano de saúde ou sem o SUS, mesmo assim, né, o transporte, a alimentação fora de casa, faltar trabalho, ou a mãe, muitas vezes sobra a mãe, né, deixar o trabalho só para fazer, então é muito difícil. Pedro, a Agência Nacional de Saúde tem pressionado a Câmara e o Senado para retirar do rol da ANS a cobertura de alguns tratamentos, como a terapia dos autistas. Se isso acontecer, existe alguma brecha judicial para que o autista consiga a terapia ou o direito de ser extinto real? Tá, essa é uma dúvida bem complexa. Deixa eu começar bem pelo princípio. Eu tenho uma afirmação muito forte, e eu falo isso sem medo de errar nos processos que a gente atua, que infelizmente, eu digo isso com muito pesar, mas a ANS ela foi cooptada pelo poder econômico que ela deveria regulamentar.
A ANS, ela é uma autarquia, ela é uma agência reguladora em que, na relação entre plano de saúde e consumidor, ela deveria, de alguma forma, tentar regulamentar o setor em prol da parte vulnerável que é o consumidor. Não é isso que nós temos visto na prática nos últimos anos. Parece que a ANS a todo custo quer tentar fazer valer as vezes dos planos de saúde. E é preciso que a gente encontre novamente um ponto de razoabilidade nessa equação. Eu sei que o trabalho da ANS é difícil, mas o que você mesmo disse, a tentativa de fazer um lobby nas casas legislativas. E lobby não digo aqui no sentido pejorativo não, tá? Lobby é uma atividade regulamentada em países desenvolvidos. É o lobby de tentar encontrar um deputado para conversar sobre a matéria, isso é o lobby. Mas a tentativa da ANS de fazer um lobby, seja numa Assembleia Legislativa, seja na Câmara dos Deputados, no Senado da República, em detrimento da parte vulnerável, me parece que um vilipêndio ao pressuposto de existência da agência reguladora. E essa história não é de hoje. Isso está acontecendo hoje, mas isso já está acontecendo há muito tempo. Da última vez que a ANS e os planos de saúde no geral conseguiram, de alguma forma, trazer essa discussão em voga, eles perderam fortemente, porque a resposta do Congresso Nacional foi a edição de uma lei, colocando um ponto final nessa discussão, que é uma lei que altera a própria Lei 9656, e fala o seguinte: olha, o rol de procedimentos em eventos em saúde da ANS é exemplificativo. E nem precisava dessa lei, porque a lei que cria a ANS fala assim: você, autarquia, tem competência para elaborar o rol, e esse rol significa referência básica de procedimentos. Referência básica é referência básica, não significa limite de referência. Então, já existia lei que tratava disso. Mas, depois de muita pressão dos planos da ANS, foi uma pressão primeiro no judiciário. Aí chegou no final de 2022, o STJ falou o seguinte: o rol é, em regra, taxativo, mas, se houver evidência científica no caso concreto que outro tratamento não oferecido pelo plano é necessário, a gente tem uma forma de contornar o rol. Basicamente, a gente tinha no STJ a terceira turma decidindo de um jeito, a quarta turma decidindo de outro, eles se reuniram e falaram assim: não, vamos chegar no meio termo. E o meio termo encontrado foi esse. Logo depois, o Congresso Nacional, até com uma iniciativa muito forte do senador Romário, conseguiu aprovar uma lei que alterou 9656 e colocou um ponto final nessa discussão. O rol é exemplificativo, ponto. Mas a situação ainda não acabou, né? Não. Parece que teremos novos capítulos e essa briga vai ser uma briga incessante, né? Porque os planos de saúde realmente não vivem momentos fáceis na atualidade, principalmente depois da pandemia. Os custos da saúde suplementar no mundo dispararam e eles estão tentando encontrar um ponto de equação. A única questão é: o ponto de equação não pode ser nenhuma negativa, nenhum vilipêndio ao direito de pessoas crianças, né? Que dependem tanto de tratamentos, como é o caso dos autistas. Os deputados, Sheila, eles podem interferir de alguma forma nessa questão? A maioria das legislações são de fato federais, né, porque abrangem o país de todo, mas a Assembleia Legislativa está sempre realizando audiências públicas para discutir vários aspectos, né, relacionados a esse relacionamento, né, da ANS com os planos de saúde, que tem trazido muito transtorno para a população, como, por exemplo, os preços, né, que sobem assim assustadoramente, sem critérios. E as pessoas... E a cobertura baixa, como pode, né? A cobertura baixa. O valor, né, de repasse que eles fazem para os médicos, que é muito pequeno, e os médicos têm se descredenciado dos planos de saúde. E hoje em dia, por exemplo, a cidade do Porto de Belo Horizonte, eu uso muito o plano de saúde lá da Unimed, o sistema de saúde de Belo Horizonte, porque eu fico lá durante a semana, para mim é muito mais fácil, para não faltar o trabalho. E eu tenho, assim... Para você conseguir uma consulta 4, 5, 6 meses. Porque a maioria dos médicos estão descredenciando e trabalhando de forma privada, particular, e o valor das consultas são muito altos. Então, ou você espera, ou você sai do plano de saúde se quiser. É mais ou menos assim. Então, está nesse pé, né, doutor Pedro? Então, a situação não está fácil, principalmente para quem precisa. A gente está falando aqui, né, da questão do autismo e outros transtornos, que é um mês de conscientização. Isso precisa ser muito discutido. Mas não está fácil para ninguém, né? Só fazer um pequeno adendo. Hoje a gente ainda tem um fenômeno ainda mais desgastante nessa relação, que os planos de saúde não fazem mais plano individual pessoa física. Os planos hoje em dia são em regra empresariais, só que aí nem todas as pessoas têm acesso a um CNPJ para fazer um plano de saúde. Inventaram a figura das administradoras de benefício, que na verdade é um guarda-chuva para que você coloque ali dentro diversas pessoas físicas e através da administradora você contrata com um plano de saúde. Só que essa relação, ela é uma relação que não é
de certa forma, balizada pelo Código de Defesa do Consumidor. É uma relação, sim, regulada pela ANS, mas uma regulação em parte, porque, se você está vendo essa relação, é PJ-PJ. Então, existe uma certa, em tese, uma certa autonomia nessa relação, uma maior liberdade de contratar. E é nesse tipo de relação que os preços de plano de saúde às vezes dobram de um mês para o outro, porque a ANS anualmente divulga um índice limite de reajuste. É 20%, tudo bem, mas só se aplica para contratos individuais. Os contratos de administradoras de benefício, o reajuste é livre, é de acordo com a sinistralidade do grupo segurado. Aí a gente vê tragédias, eu falo que são tragédias, porque no Rio de Janeiro, nos últimos 2 anos, 2 grandes administradoras de benefício simplesmente fecharam as portas e deixam 5 mil, a outra deixou 8 mil vidas desamparadas por causa de uma situação dessa. E caem todos no SUS, né? Todos no SUS. Aí sobrecarrega o sistema. Exatamente. Que já é muito sobrecarregado. Que já não é muito fácil, né? Pedro, eu queria te agradecer pela presença mais uma vez. Querido. E eu queria que você aí finalizasse, tanto você quanto a Sheila, com um recado final para os nossos ouvintes. Um recado final, eu acho que essa luta ela é árdua e ela é contínua. O nosso desafio é nunca arrefecer, nunca deixar a nossa resiliência embora, porque é uma luta com diversos capítulos. É isso aí. Deixar um recado aí para os pais, né? Que já têm ou não o diagnóstico do autismo, mas que possam receber, que não deixem de lutar pelos seus direitos. Nós pagamos tantos impostos, né? Nós sofremos já tanta coisa para não termos o direito de vermos os nossos filhos se desenvolverem. E é muito doloroso para a família saber que existe um caminho e que esse caminho está tão distante. É tão difícil. E é tão difícil. É isso aí. Esse foi o Voz da Mulher de hoje. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau.